Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Você deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. Você também pode nos acompanhar e nos escrever através do Facebook Rádio AE Esportes. Rádio AE Esportes é a nossa fanpage no Facebook. Além disso, tem o nosso aplicativo que você pode baixar no seu smartphone ou tablet, disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Nesta semana vamos falar do concurso 952. Concurso, mais uma vez, com um prêmio acumulado. E neste final de semana, quem fizer 14 pontos vai levar nada mais, nada menos que R$3.800.000. É muito dinheiro, hein? E a Loteca já vem acumulando a vários concursos. Desta vez o prêmio é de quase R$4 milhões. Portanto, você pode fazer a sua aposta até este sábado, às 2 horas da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30. Vamos então à programação do concurso 952, mais um concurso milionário da Loteca, que tem jogos pelo Brasileirão Séries A e B, e um jogo pela Bundesliga, o campeonato alemão. Vamos a eles. Jogo 1, Sport Recife Chapecoense. Jogo 2, Brusque e Londrina. Jogo 3, Santos e Flamengo. Jogo 4, Grêmio e Corinthians. Jogo 5, Palmeiras e Atlético. Jogo 6, Sampaio Corrêa e CSA. Jogo 7, América Mineiro e Ceará. Jogo 8, Wolfsburg e RB Leipzig. Jogo 9, CRB e Cruzeiro. Jogo 10, Juventude e São Paulo. Jogo 11, Náutico e Vitória. Jogo 12, Vasco da Gama e Ponte Preta. Jogo 13, Atlético Goianiense e Internacional. E jogo 14, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Todos esses 14 jogos serão analisados agora para você ligado no som da Antena Esportiva, seja pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo nosso aplicativo. Começando pelo jogo 1. Sport Recife e Chapecoense, que se enfrentam neste sábado às 5 da tarde na Ilha do Retiro pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Leão Pernambucano é o 18º colocado com 15 pontos, enquanto a Chapecoense é a 20ª e última colocada com 6 pontos ganhos, ou seja, um duelo entre duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Na rodada passada,
Os dois times tiveram resultados diferentes. O Sport Recife perdeu em casa para o São Paulo por 1-0. Inclusive, esta derrota culminou na demissão do técnico Humberto Louser. E a Chapecoense empatou fora de casa com o Atlético Goianiense em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time pernambucano conquistou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Sport Recife vem de um jejum de 3 jogos sem vencer, enquanto a Chapecoense vem de um jejum de vitórias maior. Nos últimos 5, foram 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Sport jogou 18 vezes, com 5 vitórias, 18 vezes, com 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, enquanto a Chapecoense, jogando fora de casa na temporada, fez 19 jogos com 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Sport Recife, 32% de chances de empate e 28% de chances de vitória para a Chapecoense. Vamos às dicas para este jogo 1. O Sport Recife vive um jejum de vitórias como mandante, que já dura 6 partidas. De lá para cá foram 3 empates e 3 derrotas. O Sport também venceu apenas 3 dos últimos 20 jogos pela Série A. Já a Chapecoense não vence fora de casa há 11 partidas seguidas por todas as competições. E como visitante, a Chape não derrota o Sport Recife há 6 jogos. De lá para cá, 1 empate e 5 derrotas. Jogo 2, Brusque e Londrina. Sábado, 6h45 da tarde, no estádio Augusto Bauer, pela rodada 21 do Brasileirão Série B. O Brusque é o 13º colocado com 25 pontos, enquanto o Londrina é o 17º com 20 pontos. O time paranaense está dentro da zona de rebaixamento, enquanto o time catarinense está no meio da tabela de classificação. Na rodada passada, o Brusque perdeu fora de casa para a Ponte Preta por 3-0, enquanto o Londrina empatou em casa com o Brasil de Pelotas em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Brusque teve 1 empate e 4 derrotas, enquanto o Londrina vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Brusque jogou 18 vezes, com 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, enquanto o Londrina, atuando como visitante, em 16 jogos, foram 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Brusque, 33% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Londrina. Vamos às dicas. O Brusque vive um jejum de 3 jogos seguidos sem vitória como mandante. Além disso, o time catarinense venceu apenas 1 dos últimos 8 jogos pela Série B. Já o Londrina venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante na Série B. Uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. E nos 3 duelos entre as equipes em toda a história, o Londrina venceu o Brusque apenas uma vez. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative as notificações para você não perder nenhuma transmissão da Antena Esportiva. youtube.com/Antena Esportiva, o recado está dado. Jogo 3, Santos e Flamengo. Sábado, 7 da noite na Vila Belmiro, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 11º colocado com 22 pontos, enquanto o Flamengo é o 5º colocado com 28 pontos e está na zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. Na rodada passada do Brasileirão, as duas equipes empataram. O Santos ficou no 2-2 com o Internacional em casa, enquanto o Flamengo ficou no 1-1 com o Ceará como visitante. Pela Copa do Brasil, no meio de semana, as duas equipes tiveram desempenhos diferentes. O Santos perdeu para o Atlético por 1-0 lá em Curitiba, enquanto o Flamengo goleou o Grêmio na Arena do Grêmio por 4-0. Nos últimos 5 jogos,
O time do técnico Fernando Diniz conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Santos vem de 4 jogos sem vitória, enquanto o Flamengo vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Santos atuou 24 vezes, com 14 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, enquanto o Flamengo, na condição de visitante, vem de 21 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 24% de chances de vitória para o Santos, 22% de chances de empate e 54% de chances de vitória para o Flamengo. As dicas para este jogo 3 são as seguintes. O Santos sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 25 jogos em casa pela Série A. Além disso, o Peixe venceu apenas uma das últimas 7 partidas pela Série A. Por outro lado, o Flamengo venceu apenas um dos últimos 9 duelos contra o Santos como visitante, ou seja, jogando no estado de São Paulo. E o Mengão está invicto como visitante a 6 jogos consecutivos. 5 vitórias e 1 empate neste meio tempo. Jogo 4, Grêmio e Corinthians. Sábado, 9 da noite na Arena do Grêmio, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Grêmio é o 17º colocado com 16 pontos, enquanto o Corinthians é o 6º com 24 pontos ganhos. O Grêmio abre a zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians fecha a zona de classificação para a Libertadores da América. Na rodada passada, as duas equipes venceram. O Grêmio bateu o Bahia em casa por 2-0, enquanto o Corinthians venceu o Atlético fora de casa por 1-0. No meio de semana, o Grêmio teve compromisso pela Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final, e você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva a vitória do Flamengo por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio do técnico Filipão conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Corinthians do técnico Silvinho conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, o tricolor gaúcho jogou 24 vezes com 14 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, enquanto o Corinthians, na condição de visitante na temporada, fez 20 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 45% de chances de vitória para o Grêmio, contra 31% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos às dicas. O Grêmio está invicto como mandante pela Série A há 4 partidas, foram 2 vitórias e 2 empates, e além disso o tricolor gaúcho sofreu 4 derrotas nos últimos 24 jogos como mandante pela Série A, ou seja, é um time difícil de ser superado em casa. Já o Corinthians venceu apenas um dos últimos 12 encontros contra o Grêmio na Série A, e o Timão sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como visitante na Série A do Brasileirão. Faça parte da nossa família antenada através do Facebook. Curta e siga a nossa página Rádio AE Esportes. Lá você pode acompanhar toda a nossa programação, o Lotecando, Bola Carioca, a live do Voltaço, além, claro, das jornadas antenadas, os jogos dos times do Rio de Janeiro que a Antena Esportiva transmite para você. Facebook, Rádio AE Esportes, então siga a nossa dica. Jogo 5, Palmeiras e Atlético. Sábado, 9 da noite no Allianz Parque, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o segundo colocado com 32 pontos, enquanto o Atlético é o nono com 23 pontos ganhos. O Palmeiras, na rodada passada, perdeu para o Cuiabá em casa por 2-0, derrota inclusive que derrubou muitos lotequeiros na rodada passada, enquanto o Atlético perdeu para o Corinthians por 1-0 jogando na Arena da Baixada. O Furacão teve um compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final, e venceu o Santos em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Atlético vem de 2 vitórias
e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante em 2021, o Palmeiras jogou 22 vezes com 13 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, enquanto o Atlético, na condição de visitante, atuou 21 vezes com 9 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens, 56% de chances de vitória para o Palmeiras, 26% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Atlético. Vamos às dicas. O Palmeiras vem de 3 derrotas consecutivas na Série A e sofreu 4 derrotas nos últimos 28 jogos em casa pela Série A, ou seja, um bom retrospecto do Verdão jogando no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético vem de 4 derrotas seguidas como visitante em jogos pela Série A e vive um jejum de vitórias contra o Palmeiras que dura 6 partidas. De lá para cá, foram 2 empates e 4 derrotas do Furacão para o Verdão. Jogo 6, Sampaio Corrêa e CSA. Sábado, 9 da noite no Castelão, em São Luís, pela rodada 21 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 9ª colocada com 31 pontos, enquanto o CSA está na 10ª posição com 28 pontos, ou seja, são duas equipes que estão muito próximas na tabela de classificação. Na rodada passada, o Sampaio Corrêa empatou com o Goiás fora de casa em 2-2, enquanto o CSA foi superado em casa pelo Náutico por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Felipe Surian conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sampaio Corrêa vem de um jejum de 3 jogos sem vitória, enquanto o Náutico nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias. O CSA, nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa jogou 19 vezes, com 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, enquanto o CSA, na condição de visitante na temporada, atuou 22 vezes, com 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 38% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o CSA. Eis as dicas. O Sampaio Corrêa sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos pela Série B do Brasileirão. E nos últimos 7 duelos contra o CSA em São Luís, ou seja, atuando em casa, o Sampaio Corrêa venceu apenas 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o CSA vem de 2 vitórias consecutivas como visitante na Série B. E o time alagoano venceu 4 dos últimos 6 jogos como visitante na Série B. Foram 4 vitórias e 2 derrotas. Baixe o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo, já que é bem levinho. E é a oportunidade de você ter a antena esportiva e carregar a antena esportiva para qualquer lugar. Então, o nosso aplicativo gratuito está disponível nas principais lojas de aplicativos. Jogo 7, América Mineiro e Ceará. Domingo, 11 da manhã, na Arena Independência, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 19º colocado com 15 pontos, enquanto o Ceará é o 8º com 24 pontos. O América Mineiro está na zona de rebaixamento, enquanto o Ceará está brigando ali por uma vaga na Taça Libertadores da América. Na rodada passada, o Coelho perdeu para o Red Bull Bragantino em casa por 2-0, enquanto o Vozão empatou em casa com o Flamengo em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Ceará vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Mesmo retrospecto das duas equipes nos últimos 5 jogos. Como mandante em 2021, o América Mineiro em 18 jogos conseguiu 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Enquanto o Ceará, na condição de visitante, vem de 22 jogos, 5 vitórias, 13 empates e 4 derrotas. O Ceará empatou muito jogando fora de casa em 2021. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória para o América Mineiro,
30% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Ceará. Vamos às dicas para este jogo 7. O América Mineiro venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Coelho venceu apenas 1 dos 8 jogos mais recentes pela Série A. Uma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Já o Ceará vive um jejum de 11 jogos sem vitória como visitante em todas as competições. E o Vozão não venceu o América Mineiro em Belo Horizonte nos últimos 6 duelos. De lá pra cá, foram 4 empates e 2 derrotas. Jogo 8, o único jogo internacional do concurso 952. Wolfsburg e Red Bull Leipzig, ou RB Leipzig. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, na Volkswagen Arena, pela rodada 3 da Bundesliga, o campeonato alemão. O Wolfsburg é o líder com 6 pontos ganhos, enquanto o RB Leipzig é o 6º colocado com 3 pontos ganhos. Os Lobos venceram o Hertha Berlim na rodada passada por 2-1, fora de casa, enquanto os Touros venceram o Stuttgart por 4-0, atuando em casa. As duas equipes fizeram apenas 3 jogos oficiais nesta temporada. O Wolfsburg vem de 2 vitórias e 1 empate, enquanto o RB Leipzig vem de 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Wolfsburg atuou uma vez e venceu, enquanto o RB Leipzig, na condição de visitante, atuou uma vez e perdeu. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de vitória para o Wolfsburg, 34% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o RB Leipzig. Vamos às dicas para este jogo 8. O Wolfsburg foi derrotado apenas 3 vezes nos últimos 20 jogos por todas as competições. Além disso, os Lobos estão invictos na temporada 2021-2022 em jogos pela Bundesliga e pela Copa da Alemanha, já que teve um jogo do Wolfsburg pela Copa da Alemanha. Já o RB Leipzig vem de 4 derrotas consecutivas como visitante em jogos da Bundesliga. E os Touros não perderam para o Wolfsburg nos últimos 8 duelos. Foram 4 vitórias e 4 empates. Lembrando que este concurso 952 da Loteca está pagando o prêmio de R$3.800.000 para quem gabaritar, ou seja, para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Caso mais de um apostador acerte os 14 pontos, o prêmio será dividido de forma igual. Jogo 9, CRB e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 21 do Brasileirão Série B. Muito bem, o CRB é o vice-líder com 36 pontos, enquanto o Cruzeiro é o 14º colocado com 24 pontos ganhos, ou seja, duas equipes que estão em situações opostas na tabela de classificação da segundona. O CRB bateu o Remo fora de casa por 2-1, enquanto o Cruzeiro vem de vitória sobre o Confiança em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, os regatianos conseguiram 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Cruzeiro tem o mesmo retrospecto, 3 vitórias e 2 empates. Como mandante em 2021, o CRB conquistou 12 vitórias, 7 empates e 2 derrotas em 21 jogos, portanto, um time dificílimo de ser batido em seus domínios, enquanto o Cruzeiro, em 20 jogos na condição de visitante, conseguiu 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória para o CRB, 38% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Cruzeiro. Vamos às dicas. O CRB não perdeu os últimos 5 duelos contra o Cruzeiro. Foram 2 vitórias e 3 empates neste inteirinho. Além disso, o time alagoano ainda não perdeu como mandante nesta Série B. Em 9 jogos foram 5 vitórias e 4 empates. Já o Cruzeiro está invicto a 7 jogos consecutivos na segundona. Foram 3 vitórias e 4 empates. E a Raposa sofreu apenas uma derrota nos últimos 6 jogos como visitante na Série B do Brasileirão.
Jogo 10, Juventude e São Paulo. Domingo, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 13º colocado com 20 pontos. E o São Paulo está logo à frente. É o 12º com 21 pontos. Na rodada passada do Brasileirão, o time de Caxias do Sul empatou com o Fortaleza em casa em 1-1, enquanto o São Paulo venceu o Sport Recife fora de casa por 1-0. Pela Copa do Brasil no meio de semana, o tricolor paulista empatou em casa com o Fortaleza em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Juventude conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o São Paulo vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Juventude em 15 jogos conseguiu 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, enquanto o São Paulo como visitante, em 23 jogos, conseguiu 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de vitória para o Juventude, 26% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos às dicas. O Juventude sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Além disso, o Juventude venceu apenas 1 dos últimos 5 duelos contra o São Paulo em Caxias do Sul. Já o São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas na Série A e venceu 3 dos 9 jogos como visitante que fez na Série A 2021. Jogo 11, Náutico e Vitória. Domingo, 4 da tarde, nos Aflitos, pela rodada 21 do Brasileirão Série B. O Timbu é o 6º colocado com 33 pontos e o Vitória está na zona de rebaixamento, é o 18º com 19 pontos ganhos. O Náutico vem de vitória, bateu o CSA fora de casa por 1-0, enquanto o Vitória vem de vitória também, pelo mesmo placar, sobre o Guarani, atuando no Barradão. Nos últimos 5 jogos, o Náutico conseguiu 1 vitória e 4 derrotas. O Náutico superou aí a sina de derrotas na rodada passada, diante do CSA, enquanto Vitória vem de 1 triunfo, 3 empates e 1 derrota. O time baiano vem de 4 jogos sem derrota. Como mandante na temporada, o Náutico em 17 jogos conseguiu 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, enquanto Vitória como visitante em 22 jogos conseguiu 3 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de vitória para o Náutico, contra 35% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o rubro-negro baiano. Vamos às dicas. O Náutico sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 20 jogos como mandante pela Série B. Além disso, o Timbu venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos pela Série B. 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Vitória conseguiu vencer apenas 3 dos últimos 28 jogos como visitante pela Série B do Brasileirão. Além disso, o rubro-negro vive um jejum de 9 jogos seguidos sem vencer como visitante por todas as competições. Jogo 12, que você poderá acompanhar no som da Antena Esportiva, pelo nosso aplicativo e também pelo YouTube e Facebook. Vasco da Gama e Ponte Preta, domingo às 4 da tarde em São Januário pela rodada 21 do Brasileirão Série B. Se você estiver ainda vivo, depois dos jogos de sábado da Loteca, é só você acompanhar Vasco e Ponte Preta aqui na Antena Esportiva. Muito bem, o Cruz Maltino é o 11º com 28 pontos, enquanto a Ponte é a 15ª com 22 pontos, ou seja, 2 equipes que estão próximas na tabela de classificação. Na rodada passada, as 2 equipes perderam seus jogos. O Vasco foi superado pelo Operário Ferroviário fora de casa por 2-0, enquanto a Ponte Preta, na verdade, a Ponte Preta vem de vitória. Só pedindo desculpas aí pela informação equivocada, a Ponte Preta venceu o Brusque por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Maltino conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, ou seja, o time do técnico Lisca doido vem de 3 derrotas seguidas, enquanto a Ponte
vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Vasco atuou 19 vezes com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, enquanto a Ponte Preta, como visitante, fez 19 jogos com 3 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 37% de chances de empate e 23% de chances de vitória para a Ponte Preta. Vamos às dicas. O Vasco da Gama sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 jogos como mandante pela Série B. Além disso, o Cruz Maltino não sofreu derrotas para a Ponte Preta nos últimos 4 duelos entre as equipes, 2 vitórias e 2 empates. Já a Ponte Preta vive um jejum de 12 jogos consecutivos sem vitória como visitante por todas as competições. E a Macaca ainda não venceu como visitante nesta Série B. Foram 10 jogos, 4 empates e 6 derrotas. Jogo 13. Atlético Goianiense e Internacional, que se enfrentam neste domingo, às 6h15 da tarde, no estádio Antônio Ascioli, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Atlético Goianiense é o 7º colocado com 24 pontos, e o Internacional é o 10º com 22, ou seja, a vantagem do Atlético para o Inter é de apenas 2 pontos ganhos. Na rodada passada, as duas equipes ficaram na coluna do meio. O Atlético Goianiense empatou com a Chapecoense em 1-1 e o Internacional empatou com o Santos em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Dragão conseguiu uma vitória e 4 empates, vem de uma série invicta, enquanto o Colorado vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Também vive uma fase invicta, só que é menor que a do Dragão, ou seja, 4 jogos de invencibilidade. Como mandante em 2021, o Atlético Goianiense em 20 jogos conseguiu 8 vitórias, 10 empates e 2 derrotas, enquanto o Inter, na condição de visitante, em 21 jogos conseguiu 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, 26% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Internacional. Vamos às dicas. O Atlético Goianiense vive um jejum de 6 jogos sem vitória como mandante. Além disso, o Dragão foi derrotado apenas 2 vezes nos últimos 7 jogos como mandante na Série A. Por outro lado, o Internacional não sofreu derrotas para o Atlético Goianiense nos últimos 4 duelos. De lá para cá foram 3 vitórias e 1 empate. E o Inter venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos como visitante pela Série A. Para encerrar, vamos de jogo 14. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Red Bull na Bia Bichedi, pela rodada 18 do Brasileirão Série A. O Toro Louco é o 4º colocado com 31 pontos, está na zona de classificação para a Taça Libertadores da América, assim como o Atlético Mineiro, que é o líder da competição com 38 pontos. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino foi até Belo Horizonte e derrotou o América Mineiro por 2-0. Já o Atlético Mineiro, o Galo, empatou com o Fluminense em 1-1, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva na última segunda-feira. E nesta quinta-feira, visita o Fluminense mais uma vez, só que pela Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final, jogo que você vai acompanhar nesta quinta-feira a partir das 9 da noite aqui na Antena. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Galo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também. Como mandante em 2021, o Red Bull Bragantino conseguiu em 22 jogos 9 vitórias, 10 empates e 3 derrotas, enquanto o Atlético Mineiro, na condição de visitante, vem de 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. No quesito porcentagens, o favoritismo é equilibrado, 36% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, contra 27% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Vamos às dicas.
o Red Bull Bragantino sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 23 jogos como mandante pela Série A. Além disso, o Toro Louco foi derrotado apenas uma vez nos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições. Foram 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Já o Galo jamais perdeu para o Red Bull Bragantino na história. 1 jogo e 1 empate. 1 vitória e 1 empate em 2 jogos. E o Atlético Mineiro ainda por cima está invicto como visitante a 6 jogos seguidos na Série A. 5 vitórias e 1 empate. Vamos repassar para você a programação do concurso 952, que está pagando R$ 3.800.000 para quem gabaritar, ou seja, para quem acertar todos os resultados. Jogo 1, Sport Recife e Chapecoense. Jogo 2, Brusque e Londrina. Jogo 3, Santos e Flamengo. Jogo 4, Grêmio e Corinthians. Jogo 5, Palmeiras e Atlético. Jogo 6, Sampaio Correia e CSA. Jogo 7, América Mineiro e Ceará. Jogo 8, Wolfsburg e RB Leipzig. Jogo 9, CRB e Cruzeiro. Jogo 10, Juventude e São Paulo. Jogo 11, Náutico e Vitória. Jogo 12, Vasco da Gama e Ponte Preta. Jogo 13, Atlético Goianiense e Internacional. E jogo 14, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Lembrando, as apostas serão encerradas neste sábado às 2 horas da tarde. E você pode apostar em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa, site e aplicativo. Lotequeiro, desejando a você boa sorte e que você consiga o objetivo de marcar os 14 pontos com a nossa ajuda. E a gente consiga aí te ajudar a se tornar milionário. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar o Bola Carioca nesta sexta-feira às 7 da noite, a live do Voltaço, só falando do Volta Redonda, às 9h30 da noite desta sexta-feira, e as jornadas antenadas, os jogos que você vai acompanhar neste final de semana. Tem a final do Campeonato Carioca da Série A2 entre Gonçalense e Audax. Tem também o Campeonato Brasileiro Série D em destaque para você com Portuguesa de Desportos e Madureira. E no domingo tem Vasco da Gama e Ponte Preta. O final de semana da Antena será esticado até segunda-feira, porque no início da semana tem Santa Cruz e Volta Redonda pela Série C do Brasileirão e tem Fluminense e Bahia pelo Brasileirão Série A, ou seja, cariocas em todas as séries do Campeonato Brasileiro para você acompanhar, além de você acompanhar também a final do Campeonato Carioca da Série A2, a nova segunda divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Ao sair de casa, leve sua máscara, use seu álcool em gel, higienize suas mãos com frequência e evite aglomerações. Juntos vamos vencer o coronavírus. O uso de máscara e a vacina no braço são sinais de respeito às pessoas. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.